Olá, senhores, bom dia a todos. Quem está vendo esse canal pela primeira vez, eu me apresento. Eu sou o professor Vieira e este é o canal Antônio Vieira, que tem como propósito colaborar com a educação e com o ensino profissional de todos aqueles que têm a topografia como uma disciplina de seus currículos. Engenheiros civis, hidrógrafos, engenheiros cartógrafos, engenheiros agrimensores, topógrafos, agrimensores, para que se aperfeiçoem cada vez mais nessa sua profissão. Estamos analisando, e já vimos na aula passada, essa questão de locação e levantamento para pontes. Estamos vendo como minimizar a propagação de erros na topografia e vendo também umas noções preliminares de seleção de métodos e instrumentos topográficos. Trata-se de implantação de pontes de comprimento relativamente grande, essa que estamos explorando aqui, tanto na parte 1, continuando, isso é a continuação da parte 1, na parte 2, uma ponte para atravessar um corpo d'água, pode ser um estuário, uma baía, um rio, num trecho de 4.500 metros de largura. Na parte 1, nós terminamos a aula com a determinação da incerteza angular para alocar os pilares da ponte. Eu quero deixar claro aos senhores que estamos analisando uma evolução da tecnologia, da implantação, da locação e do levantamento de pontes, levando em conta um método que usa um só triângulo e depois usa uma triangulação para que se possa minimizar esses erros na triangulação. Modernamente, usa-se nova tecnologia, a tecnologia do GPS, né, e do GLONASS, que é chamado GNSS, né, um sistema de navegação assim, internacional, juntando esses dois sistemas de satélites geodésicos dos Estados Unidos e da Rússia. Então vamos avaliar isso para que vocês cresçam na sua formação profissional e façam disso transferência de aprendizagem para novos processos. Então, o método da alocação de pilares, que como nós terminamos na parte 2, né, nós chegamos aqui nessa ponte e com esses dados supostos nessa simulação, em que um triângulo com a base aqui, um dos lados chamado base de 1.000 metros, foi supostamente medido com uma trena de INVAR, que era antigamente o que se tinha para medir, e supomos então, no reconhecimento, que a ponte teria essa conformação geométrica em que acarretava um pequeno ângulo aqui, beta de 10 graus, e chegamos à conclusão, por aquela análise da propagação do erro, que esse beta teria que ser medido com a precisão de 3 graus e não com aquela de 5 graus que inicialmente estávamos prevendo, e o erro relativo aqui do comprimento da ponte ficou então com 1 para 8.000, para que nós pudéssemos ter a locação desses pilares com uma incerteza de 1 centímetro, que foi a precisão, né, nessa nossa simulação imposta pelo engenheiro estrutural, engenheiro civil, para que o ponto de aplicação da carga no pilar e seu eixo não tivessem um afastamento superior a 1 centímetro, né, levando em conta um nível de confiança de 95%. Então, esses pilares, nesse método do triângulo único, vimos que ele seria né, os pilares seriam locados por interseção avante, com dispositivo de centragem forçada em A e B. O alinhamento seria também controlado por esse teodolito colocado em A e o outro em B. Iríamos locando os pilares
e as distâncias controladas aqui a partir desse A com aquela trena de INVAR, uma vez que os pilares estavam afastados de 80 metros, a trena tinha 100 metros de comprimento. A precisão angular, então levantamos a questão se a precisão angular para a medida lá dos ângulos do triângulo pode ser a mesma da ponte, e nós então terminamos a aula calculando aqui essa incerteza angular para que o pilar da ponte, aqui no pior caso, bem afastado lá do pilar A, tivesse esse desvio transversal de 1 centímetro. Chegamos à conclusão que a incerteza do ângulo tinha que ser 4 décimos de segundo, então aquele teodolito usado na triangulação não poderia ser usado. Teria que ser usado aqui na locação um teodolito com leitura direta de 2 décimos de segundo. E a partir disso vamos começar aqui a parte 2 na aula de hoje, né? Nessa parte 2 vamos fazer uma crítica a este método do triângulo único, né? E apresentar algumas alternativas desse método do triângulo único. Fazendo um resumo aqui do método de um só triângulo, né? Nós então vemos que a medição da base feita com trena de INVAR e o seu alinhamento e a sua segmentação, né? Segmentando aquela base, por exemplo, em subtrechos de 100 metros, cada subtrecho desse sendo nivelado com nível geométrico, né, com tipo N2, para que pudesse depois então ser reduzido a um plano único, que poderia ser o plano topográfico local ou o nível médio do mar, se depois nós quiséssemos usar um sistema cartográfico, a projeção UTM ou LTM. A medição dos ângulos internos, feitas com teodolito de medir 1 segundo diretamente, e a locação dos pilares por interseção avante, feitas com teodolito lá tipo vídeo T3, que lê direto 1 décimo de segundo, né? Os instrumentos, então, seria essa trena de INVAR, o nível tipo N2, teodolitos tipo vídeo T2 para triangulação e aquele T3 para a locação dos pilares e mais acessórios de praxe na topografia, né? A crítica que podemos fazer a esse método é o seguinte: como a ponte é grande, né, cerca de 5.000 metros, a partir da metade da ponte, as interseções feitas a partir daqueles vértices da base, né, A e B, elas, sendo longas, já começam a poder apresentar incertezas, dificuldades devido às condições ambientais. Nem sempre está o céu de brigadeiro, tudo calminho, né? Às vezes o ambiente é um pouco mais fora desse padrão e essas visadas longas podem acarretar incertezas, né, e deteriorar o trabalho. E além disso, não há controle de escala. Então, por exemplo, nós estamos prevendo que aquela base do triângulo que foi medida que teria cerca de mil metros, né? Nós vamos imaginar que ao se medir aqueles segmentos de 100 metros que dividiam aquela base, lá os topógrafos esquecessem de anotar um segmento desse de 100 metros. Então ficou, na realidade, nominalmente a ponte tendo 1.000 metros, mas na realidade ela teria 1.100, porque se esqueceu, cometeu-se um erro grosseiro, esquecendo-se de anotar um dos subtrechos de 1.000 metros. Isso então variou a escala do triângulo, né, ali da ponte, e na realidade a ponte não teria mais aquele comprimento dado pelo cálculo, usando a lei dos senos, que ficaria então faltando 100 metros. Na hora que se fosse locar os pilares, ia se ver que a ponte, no cálculo, estava mais curta do que deveria ser.
Ia faltar um lance lá de 100 metros, né, mais um pilar espaçado 80 metros. Então, esse controle de escala faz falta. E, além do mais, né, tem essa questão dos ângulos pequenos. Então, o que podemos, então, sugerir aqui é usar um quadrilátero com diagonais, em que um dos lados desse quadrilátero seria o lado coincidente com a ponte, né? Para controlar a escala, teríamos essa base, um lado medido diretamente, depois o cálculo de todos esses triângulos seria feito e depois chegaria aqui com uma base de cheque. Esse lado aqui seria, no seu cálculo pela trigonometria, confrontado com a base medida com aquela trena de Invar, para que se vê se não correu tudo bem, se não houve nenhum engano, nenhum erro assim grosseiro ou mesmo acidental, além do limite de tolerância que pudesse prejudicar a precisão do comprimento da ponte e a posterior locação dos pilares, né? E também uma questão que se deve levantar aqui é sobre o georreferenciamento da ponte. Aquela ponte do triângulo isolado, se não for georreferenciada, só as pessoas que que trabalharam nessa ponte é que sabem onde ela fica. Se aquele trabalho não for feito imediatamente, trocar a equipe e aquele projeto ficar assim no escritório, ninguém sabe de onde é aquela ponte, porque não tem nenhuma referência que a ligue ao planeta Terra. Então, é interessante georreferenciar aquele triângulo e também esse quadrilátero aqui ser georreferenciado, e para georreferenciamento basta colocar uma coordenada retirada, uma coordenada geográfica ou UTM retirada de uma base que tem essas coordenadas, né, o Google Earth, ou uma carta topográfica. Então, para resumo, esse quadrilátero com diagonais, o que se vai fazer para executar esse quadrilátero com diagonais, inicialmente, é fazer um reconhecimento no terreno de todos esses pontos, desde o A até o F, de modo que as figuras, os triângulos, fiquem bem conformados, se evite ângulos pequenos, para que aquela geometria de cada triângulo, aqueles ângulos, como nós vimos lá na propagação dos erros, que o erro cresce, né, é propagado de acordo com a cotangente dos ângulos, fique com uma rigidez boa. Então isso é garantido no reconhecimento. A seguir, faz-se a sinalização de todos esses vértices, né, e a medição dos ângulos desse quadrilátero, todos esses ângulos, com um teodolito de segundos, e mede-se também as bases com a trena de Invar. Medindo todos esses ângulos das figuras, né, fazemos o ajustamento pelo método dos mínimos quadrados. Nós já vimos aquela equação aos lados, né, cada quadrilátero desse, ele vai ter 3 equações aos ângulos e uma equação aos lados, né? Então, cada quadrilátero desse tem 4 equações e tem uma quantidade de incógnitas que é igual ao número de ângulos que foram medidos, né? Foram medidos 8 ângulos, então terão 4 equações e 8 incógnitas. Isso daí é resolvido por métodos de Gauss-Seidel e Gauss-Cholesky. Isso daí é do tempo do Gauss. Esse tipo de trabalho foi feito com Gauss, lá naquele levantamento cadastral de Hannover, e isso vem de lá até hoje, né? E depois de calculado e feito o ajustamento dos triângulos, vai se calcular as coordenadas retangulares. Para se calcular essas coordenadas retangulares, para se fazer o transporte delas, então se escolhe para transporte aqueles lados que pertençam aos triângulos de maior rigidez. Então é através daqueles triângulos de maior rigidez, através de seus lados,
que fazemos o transporte de coordenadas para todos os vértices e para todos os pilares. E isso pode ser feito, né? Essas coordenadas podem estar num sistema topográfico local, UTM ou LTM. Assim se fazia, né, nas redes de triangulação, e pode se fazer hoje, se não tiver um outro método alternativo, como no caso o GPS, que nós vamos, ainda na aula de hoje, no final dessa aula de hoje, conversar sobre ele. Então, usando-se os melhores triângulos, vai se fazer esse transporte de coordenadas e vai se fazer também, depois de ter todas as coordenadas, fazer o preparo das cadernetas de locação dos pilares. A ponte, então, aqui vai ser dividida em duas partes. Metade dos pilares vão ser locadas aqui desse lado, né, desse lado aqui do rio, né, dessa margem do rio. Então, os ângulos não serão muito pequenos, a interseção avante terá ângulos bons para se ter os pilares locados com precisão, e a outra metade, então, vai ser a partir, né, colocando-se aqueles teodolitos T3, né, que, como já vimos, né, que para ter a precisão do pilar, garantindo lá uma incerteza menor que 1 centímetro, entre o ponto de aplicação da carga e o eixo do pilar, tem que se locar isso para interseção avante com teodolito capaz de ler o 2/10 de segundo. Então está aqui assinalado aqui, ângulos ao 1/10 do segundo para usar o teodolito T3. Então, para medir a interseção avante, esses teodolitos com leitura direta de 2/10 de segundo, e para medir esses ângulos da triangulação, o teodolito com leitura de 1 segundo, tá? Desses que nós conhecemos, né? Na medição das bases de partida e de cheque, né, nós podemos usar ainda, não só estou prevendo aqui, ó, a trena de INVAR, ou também podemos usar uma estação total. Essa estação total é uma alternativa para se medir a base de partida e a base de cheque, a medida direta. Uma estação total, por exemplo, com uma precisão dessa, 1 milímetro mais 2 ppm, mais 2 partes por milhão. Isso quer dizer o seguinte, uma base com 1000 metros de comprimento. Então seria 1 milímetro mais 2 milímetros por 1 milhão de milímetros. Como essa base tem 1000 metros são 1000 milímetros. Isso então, esse milhão cai com esse milhão, 2 milímetros mais 1 milímetro, ficariam 3 milímetros. Então 3 milímetros seria então o erro absoluto da medida dessa base com essa estação total. E a sua precisão relativa seria dessa ordem, dividindo-se esses 3 milímetros por esse comprimento da base, dessa ordem de 1000 metros, né, daria uma precisão dessa ordem, um erro relativo, né, dessa ordem de 1 para 300 mil. Uma trena de INVAR, seguindo essas instruções permanentes, fazendo todas aquelas correções que devem ser feitas, correção de catenária, tensão, temperatura, tudo direitinho, nós alcançamos até precisões superiores a 1 para 300 mil com essa trena de INVAR. Para o controle do lado calculado e a base de cheque, né? Então, lá na NBR 14166 e na APNT 13133, né? Tem todas aquelas instruções, as normas para se ver o controle, a tolerância para esses controles entre a base de cheque e a base de precisão. Então, por exemplo, essa base de cheque foi medida de 1 para 300 mil. Então, essa base de partida vai se ter esses erros angulares todos cometidos aqui, os erros vão se propagar, de modo que esse último lado aqui calculado, ele vai ter nele o acúmulo de todos os erros propagados
de todos os ângulos medidos. Então, o comprimento dado pela trigonometria nesse último lado e pela base medida, né, isso vai dar, por exemplo, uma diferença, e essa diferença não pode ser maior do que um certo valor previsto nas normas para atender a locação dessas grandes estruturas, desse tipo de trabalho, né? Deve-se fazer também o transporte de RNs do IBGE para as proximidades das extremidades da ponte. Isso também consultar a NBR 14166. Trazer as RNs para cada margem, de modo que o referencial altimétrico para o controle aqui da ponte e as alturas dos pilares tenha o mesmo referencial, e o tabuleiro da ponte lá depois, né, se encaixe um no outro em nivelamento, e em direção estará garantida aqui por esses teodolitos aqui, um colocado em A, orientado para B, garantido o alinhamento, e depois os outros garantindo os versos do pilar. Então isso é uma alternativa a um método de um triângulo só. Foi feito por muitos anos, né? Poxa, todas aquelas triangulações há mais de 100, 200 anos, e até praticamente a década de 60, né, quando não tinha ainda o GPS. Depois que surgiu o GPS, aí é que esses métodos clássicos de controle, locação, de levantamento, passaram a ceder lugar para o GPS e depois para esse GNSS, que quando o GPS se juntou com o GLONASS, né, da Rússia, e futuramente vai se juntar com o Galileu, e vai sendo assim um método mais moderno para se locar os pilares e para se levantar essa triangulação, né? O aparelho usado para nivelamento é um teodolito de precisão do tipo N2 da Wilde, né? Os instrumentos, então, seria uma estação total, teodolitos e nível. Coloquei aqui as especificações, por exemplo, dessa estação total, como aparece aqui, né, nas especificações. A medição com um prisma aqui, nessa aqui usada, vai até uns 5.500 metros, sem prisma até 2.200 metros. Precisão angular, tem precisão angular disponível nessa fábrica, né, para 1 segundo, 2 segundos, 3 e 5 segundos, e a precisão linear é 1 milímetro mais 2 ppm, mais 2 partes por milhão da distância medida. No caso da ponte Niterói, foram não só feitos esses duas figuras, né? Na ponte de Niterói, desde do Rio até Niterói, foram feitas várias figuras, umas 4 ou 5 figuras geodésicas dessa, quadrada com diagonais, triângulo com vértice com ponto central. A extensão da ponte, inclusive os trechos de terra, né, lá na ilha de Mocanguê, e no começo assim dos trechos aqui de terra do Rio e lá em Niterói, tem um comprimento de 13.290 metros. As bases da triangulação foram medidas, né, as bases, com um aparelho chamado geodímetro, um aparelho eletrônico, medida de longo alcance, e ele também depois era medido para o controle lá da distância entre os pilares, e foi usado muito, né, era o que se usava. Usou-se vários quadrilados com diagonais e outras figuras, e o cálculo foi feito no sistema UTM. Aqui no Rio, o meridiano central, o meridiano de secância aqui no Rio de Janeiro, ele fica aqui perto, né? Então o sistema UTM não deforma muito, de modo que não se afasta muito de um plano topográfico local. A locação dos pilares foi feita com teodolito desse T3, que mede com 0,2 de segundo, né, de interseção, com interseção avante, naqueles vários, com estações
nos vários vértices dessas figuras da rede de triangulação de apoio. O transporte de RN, naquele tempo, na década de 60, o IBGE ainda não tinha a rede ajustada nas duas partes, né, da Baía de Guanabara, então foi feito um transporte da referência de nível do Rio de Janeiro para Niterói, ali perto da boca da Baía de Guanabara. O nivelamento geométrico feito para transportar a referência de nível do Rio para Niterói e lá na boca da Bahia, né? E depois o nivelamento geométrico foi novamente feito, nivelando para levar as referências de nível para as extremidades da ponte, para o trecho, para que o referencial altimétrico da ponte fosse único para garantir que o tabuleiro, né, ao se encaixarem, né, estivessem no mesmo nível. Os levantamentos foram feitos levantamentos topográficos, geodésicos e aerofotogramétricos e também a locação dos pilares. Todos esses levantamentos foram feitos pela 5ª Divisão de Levantamento, a 5ª DL, do Serviço Geográfico do Exército, situado ali no Morro da Conceição, ali na Praça Mauá. E eu trabalhei, o professor Vieira, né, que vos fala, trabalhei como estagiário nessa ponte e quando me formei, né, como engenheiro cartógrafo, fui selecionado como engenheiro por uma dessas empresas que trabalhava para a ponte, e de modo que tenho isso no meu currículo, e foi com grande orgulho que eu estagiei, trabalhei em todos aqueles cálculos planimétricos, da triangulação, altimétricos, direitinhos, né? E nós temos aqui, então, só um trechinho interessante dessa ponte de Niterói para vocês. Esse canal Engenharia, a quem eu dou o crédito, tem no YouTube vários vídeos sobre a construção da ponte Rio-Niterói. Fala-se em locação dos pilares, vários métodos construtivos, mas essa parte referente à topografia, geodésia, como eu tenho falando para vocês, não se encontra em nenhum vídeo, porque os engenheiros civis que trabalham assim nessas grandes estruturas e fazem esses vídeos, eles não têm uma base em engenharia cartográfica, né, em topografia, que lhes permita abordar esses assuntos. Então essas minhas aulas podem servir para complementar esses vídeos e vai enriquecer a parte de vocês, né? Agora, modernamente, então, nós temos o método GPS, depois que na década de 80 tem aí de toda essa evolução histórica de métodos de locação de pontes, vindo lá desde métodos clássicos até o GPS, e quero deixar uma mensagem para que vocês estudem. Se vocês entrarem na internet, vocês vão ver que essa questão de GPS, ajustamento de redes, elipse de eixo, tem até trabalhos, assim, teses de mestrado que abordam isso, né? Isso daí já está assim, de uso comum, assim, se era um trabalho corriqueiro que nós fazíamos lá na Marinha. Eu era professor de geodésia e projeções cartográficas lá, e fazíamos isso tudo lá. Então, obrigado por assistirem esta aula. Inscrevam-se, dê like, faça sugestões. Gosto muito das sugestões. Essa aula eu já até me orientei um pouco por sugestões que alguns alunos, alguns inscritos, perdoa-me de chamar de alunos,
são profissionais como eu sou um velho que está querendo ajudar. E façam sugestões, o que eu puder ajudar, estou aqui para isso. Compartilhem, deem like para ajudar o programa, o canal, né? Para que o YouTube possa levar esse canal para outros que precisem. Tranquilo, senhores? Então, até a vista, pessoal!